super cremosa, prática de vender, rápida para fazer, um sabor que chama atenção e sai super bem. Tá vendo esse checklist aqui? Ele tá te mostrando que essa é a sobremesa no pote perfeita para você vender e lucrar muito. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar um pavê de Oreo no pote. Sobremesa dentro de potinho é uma coisa maravilhosa de vender. Afinal, é super fácil de transportar e não corre o risco de danificar a apresentação final. Além disso, a gente consegue deixar o doce numa textura super cremosa que fica irresistível. E claro que fazer um pavê desse com sabor de Oreo pode ser um diferencial para o seu cardápio. Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo, eu vou falar sobre preço e te dar todas as dicas que você precisa saber para começar a faturar com essa delícia. Ah, e como vocês gostaram bastante da dica bônus que eu dei lá no vídeo do bolo de cenoura, hoje eu trouxe outra dica bônus maravilhosa. Para começar a fazer o creme do nosso pavê, a gente vai medir 400 ml de leite integral em um copo. Vamos colocar mais ou menos 300 ml desse leite em uma panela. E o restante vamos deixar reservado para usar depois. Agora a gente acrescenta meia caixinha ou latinha de leite condensado. Aqui dá para usar tanto semi-desnatado quanto integral. Ah, Camila, mas usar só meia caixinha do leite condensado é muito ruim. A outra metade vai ficar sobrando na geladeira. Aqui eu tô fazendo uma quantidade menor dessa receita, porque sempre que eu gravo os vídeos, eu não vendo esses doces depois. Afinal, a gente fica em cima com câmera, mexendo, gravando, aí eu prefiro não vender mesmo. A gente acaba comendo aqui em casa, então eu não queria que rendesse tantos potinhos. Mas se você for fazer pra vender, pode dobrar todas essas quantidades. Coloca 800 ml de leite, uma caixinha de leite condensado e por aí vai. Inclusive, é por esse motivo que você precisa deixar o seu like nesse vídeo agora. Eu já falei em outros vídeos que como o canal ainda é pequenininho, ele nem é monetizado. Isso mesmo, os vídeos não me dão dinheiro. Além disso, eu gasto com os ingredientes que não estão nem um pouco baratos. Dedico meu tempo gravando, depois tem a edição, então tem bastante trabalho envolvido para trazer esses conteúdos aqui para te ajudar. E eu só peço que você deixe o seu like aqui embaixo para me ajudar de volta. O próximo ingrediente que a gente vai precisar é a gema de ovo. E para isso nós vamos quebrar um ovo em um potinho à parte, separar apenas a gema e adicionar na panela. Eu não peneiro a gema, porque na verdade isso não faz muita diferença. O que realmente faz o nosso creme não ficar com um gosto forte de ovo é usar um ovo bem fresquinho. Mas se você tiver costume de peneirar, não tem problema. É só fazer isso na hora de colocar na panela. Agora eu vou misturar bem com a ajuda de um fouet. Assim, quando eu levar para o fogo e começar a esquentar, corre menos risco da gema cozinhar. Antes da gente começar a cozinhar nosso creme, tem outra coisa que a gente pode deixar preparado para facilitar a nossa vida. Lembra aquele leite que a gente deixou reservado? A gente vai adicionar 20 gramas de amido de milho ou 2 colheres de sopa e mexer bem para dissolver. E vamos deixar separadinho, que daqui a pouco a gente vai precisar dele. Agora vamos levar a panela para o fogo, e nessa primeira etapa eu continuo mexendo com o fouet, porque ainda pode ter uns pedacinhos de gema que não se dissolveram, e com o calor elas vão terminar de se misturar. Aqui tanto faz deixar o fogo no baixo, médio ou alto. O importante é continuar mexendo até ferver. E quando isso acontecer, a gente vai primeiro trocar o fouet por uma espátula. E depois a gente vai acrescentar o leite com maisena que a gente tinha deixado reservado. Nesse momento tem duas coisas muito importantes. A primeira é mexer bem o leite antes de jogar na panela, porque como a gente deixou reservado, uma parte do amido decantou. A segunda é quando jogar esse leite com amido na panela, a gente precisa mexer bem rápido para não empelotar. E por isso que eu prefiro usar uma espátula. Vamos continuar mexendo até o nosso creme ficar mais encorpado.
Olha a textura como fica linda! Então, desligamos o fogo e colocamos o nosso creme em um bowl para que ele esfrie. Para não criar uma película, a gente vai cobrir com filme plástico rente ao nosso creme e deixar chegar em temperatura ambiente. Se você fizer esse creme de manhã para terminar o pavê à noite, você pode deixar em temperatura ambiente mesmo. Agora, se você fizer igual a mim e fizer o creme de noite para terminar o pavê só de manhã, o melhor é deixar o bowl dentro da geladeira. Depois, é só tirar umas 2 horinhas antes da geladeira para ele digelar um pouco. E você, gosta de começar uma receita assim e terminar só no dia seguinte? Ou você é dessas pessoas que não consegue dormir com uma coisa inacabada? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu tô curiosa para saber. Quando o nosso creme estiver em temperatura ambiente, a gente vai tirar o filme plástico e mexer ele com a ajuda de um fouet. Assim, ele vai ficar bem lisinho e homogêneo. Agora, vamos adicionar meia caixinha de creme de leite ou 100 gramas. Vamos colocar também 1 colher de chá de essência de baunilha. Eu usei essência, mas você pode usar extrato, pasta, o que você mais gostar. Vamos misturar isso com a ajuda de um fouet. Nessa hora, o creme pode ficar parecendo estar um pouco empelotado, mas usando um fouet e a força do braço, o creme vai ficar com essa textura maravilhosa. E é exatamente por precisar mexer bem que nessa etapa eu prefiro usar um fouet mais resistente. No fogão, eu usei um fouet de silicone que não é muito firme, mas por ser de silicone, ele é ideal para não riscar a panela. Agora, eu preferi usar um fouet maior e de metal, porque ele é muito mais firme. Vamos deixar o nosso creme reservado e agora a gente vai precisar de 1 pacote de bolacha Oreo, ou 90 gramas. Nesse pacote, vem ao todo 10 bolachas, e eu comecei pegando metade delas e quebrando grosseiramente, na mão mesmo. Eu quebrei do jeitinho que elas estavam, não precisa tirar o recheio para isso. Daí, a gente coloca essas bolachas no nosso creme e mistura delicadamente com a ajuda de uma espátula. Tem que ter cuidado para a bolacha não virar farelo. Agora, vamos pegar as outras 5 bolachas do pacote e dessa vez a gente vai precisar separar o recheio para usar apenas a parte do biscoito. Depois de separar, vamos quebrar as bolachas em 2 partes. Mas se acontecer de quebrar em mais pedaço, não tem problema. E a gente já pode começar a nossa montagem. Eu escolhi usar um potinho de 145 ml para montar esse pavê. Eu comecei colocando 65 gramas de creme no potinho. Depois eu coloquei os pedaços referentes a uma bolacha inteira, as 2 metades. Uma dica é colocar a bolacha bem encostada na borda do potinho, porque depois vai ficar aparecendo no meio do creme e vai dar um contraste bem legal. No pavê com bolacha maisena, eu gosto de molhar a bolacha com leite, mas nesse aqui de Oreo eu acho desnecessário. Com a umidade do creme e levando pra gelar, essa Oreo vai ficar totalmente macia. Depois das bolachas, eu coloco mais 65 gramas de creme. Se você estiver montando vários potinhos, o ideal é fazer por etapa. Primeiro, coloco uma camada de creme em todos os potes, depois a bolacha por cima de todos e assim vai. A decoração você pode deixar assim mesmo, que fica bem gostoso, ou pode decorar um pouquinho mais. Dá para colocar a Oreo quebrada. Aqui eu usei metade de uma bolacha e fui quebrando com a mão em cima mesmo. Ou então, você pode colocar uma mini Oreo em cima. Depois que terminar a montagem, é bem importante deixar pelo menos umas 6 ou 8 horas gelando, para ele ficar mais consistente. Essa receita rende 5 potinhos desse tamanho que eu usei. Mas aqui eu tenho uma dica bônus. Quando você terminar de fazer o creme do seu pavê, pesa ele para saber exatamente o quanto rendeu. Porque às vezes, usando um leite condensado integral ou um semi-desnatado, ou então mudando a marca do leite,
o seu creme ele pode reduzir um pouquinho mais ou um pouquinho menos no fogo. Pesando o seu creme antes, você vai ter certeza se dá para colocar 65 gramas por camada ou se você vai ter que ajustar um pouquinho. Às vezes fica uma diferença de 1 ou 2 gramas por camada. Somando os ingredientes mais as embalagens, eu gastei um total de R$ 14,25 para fazer essa receita, o que dá um custo de R$ 2,85 por potinho. Se eu, Camila, fosse vender esse pavê hoje, eu venderia por R$ 6,00 cada um. Isso considerando o meu valor hora, a minha porcentagem de lucro, os meus custos extras e etc. Mas o ideal é você fazer a sua precificação e encontrar o melhor valor de venda para você. Agora, se você viu a dica bônus, usa a hashtag #EuViADicaBônus aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber quantos de vocês assistem o vídeo inteiro e aproveitam de verdade os conteúdos e as dicas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para mais vídeos como esse aqui. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas, que é ideal para você que quer ganhar dinheiro vendendo doce. Tem também outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te encontro no próximo.